paz do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus ele tem uma mensagem para trazer neste momento ao seu e ao meu coração. E esta mensagem, ela tem por título o trono do seu coração. O trono do seu coração. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 em diante, vai falar assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esta foi a ordenança do Senhor ao criar Adão e Eva, que eles dominassem a terra, dominassem os seres viventes, os seres criados. Então nós vemos a partir disso que o ser humano, ele é um ser muito diferente, distinto dos outros seres criados por Deus, o Criador. E é por isso que é ensinado que o homem é a coroa da criação de Deus. Isso está sustentado tanto nestes versículos, quanto no Salmo 8, versículos 5 e 6, onde vai falar que o Senhor ele ordenou ao homem que dominasse. Esta foi a posição que Deus entregou ao homem. O homem também, ele é chamado de criado à imagem e à semelhança de Deus. O homem ainda, ele é feito de 3 partes, ele é tripartite. Ele é dividido em corpo, alma e espírito. A semelhança daquilo que acontece com o nosso Deus, que é trino. Existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O homem também é composto de 3 partes. E o centro do ser deste homem é o seu intelecto. São os seus pensamentos. É a sua capacidade de raciocinar, de formular pensamentos, de entender, a qual não foi dada a nenhum outro ser da terra criado, a não ser ao homem. E muitas passagens bíblicas vão falar a respeito deste intelecto humano, mas estas passagens vão trazer a palavra coração para se referir ao intelecto do homem. É isso que nós vemos lá no provérbio de número 4, versículo 23, que vai dizer que sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração aqui pode ser entendido como o seu intelecto. Então, do intelecto do homem, da sua mente, das suas imaginações, surgem os seus pensamentos. Depois disso, os pensamentos descem ao coração. As emoções do homem se tornam envolvidas nos seus pensamentos. E isto gera atitudes. O homem pensa, ele sente, ele age, ele gera atitudes, ele cria estratégias, ele define objetivos a alcançar. Tudo isso a partir da central de comando que é o intelecto. Então perceba que o homem ele vai começar a definir, a projetar os planos para a sua vida a partir da base do intelecto. Isto faz tão diferente. Em Mateus 6:21 vai dizer assim: Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Foram palavras de Jesus, dizendo que onde estivesse o tesouro, ou seja, aquilo que é mais importante para o homem, as suas prioridades, ali também vai estar o seu intelecto, o seu coração, as forças da sua alma, do seu corpo, do seu ser. Ou seja, aprofundando este conhecimento, o espírito do homem define as suas metas e direcionamento, direciona as suas atitudes de acordo com o que está assentado no seu coração.
Então, o espírito do homem define as suas metas a ser traçadas, objetivos a serem alcançados, atitudes a serem tomadas a partir de quem está assentado sobre o trono do seu coração, ou quem governa a sua mente. Isso é muito importante, isso é muito sério. Então eu trago aqui uma pergunta para você. Quem está assentado sobre o trono do seu coração? Você já parou para pensar a respeito disso? Pensemos nisso agora. Pensemos nisso nesta oportunidade. Por isso Deus instruiu os hebreus, instruiu os israelitas a respeito do Shema. O Shema de Israel, ou seja, o significado de Shema em hebraico é ouvir, é o verbo ouvir. E ele se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 4, 5 em diante, que o Senhor vai dizer assim, ó: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, de todo o teu ser, de corpo, alma e espírito. Ame ao Senhor, coloque Ele sobre o trono do seu coração, somente Ele. E é por isso também que o Senhor continua a ordenar que as crianças sejam ensinadas desde sua mais tenra idade a reverenciar ao Deus único e poderoso, a obedecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Deuteronômio 6, mesmo capítulo, versículos 6 e 7, o Senhor vai continuar dizendo: estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração, a instrução para os pais. E tu as inculcarás, colocarás dentro da mente das crianças, inculcarás aos teus filhos estas palavras e delas falarás. Então, os adultos deveriam falar das palavras de Deus e inculcar na cabeça quando eles estivessem na sua casa, quando eles estivessem andando pelo caminho, quando eles fossem se deitar e quando eles fossem se levantar. Ou seja, a todo tempo a mensagem, a palavra do Senhor deveria ser inculcada, colocada na mente, no intelecto das crianças. A todo tempo, isso era muito importante. E para quê? Por que Deus fez tanta questão que fosse feito assim com o povo de Israel? O Shema de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Porque Deus sabe que o trono do coração de cada ser humano precisa estar ocupado. E quando este trono não é ocupado por Ele, por Deus, então isso gera muitos problemas. Isso é problemático para o ser humano. E Deus também sabe que o homem ele tem uma facilidade tremenda para desviar o seu coração, para inclinar o seu coração para o caminho do mal, para aquilo que é mal, que é desagradável ao Senhor. Gênesis 6, versículo 5. Fala quando o Senhor ele atentou para o homem e o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que todas as motivações das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinadas à prática do mal, eram sempre continuamente perversas. Esta é a situação do ser humano quando não coloca o Senhor no trono do seu coração. O homem tem essa facilidade. Então, não tem coisa pior do que ter um coração escravo. Por fora a pessoa pode parecer livre, mas por dentro ela estará cheia de amarras ao seu coração. E algumas hipóteses eu trago aqui para vocês de coisas que podem ocupar este lugar do coração do homem. Primeiro, os estudos e a carreira podem querer ocupar este lugar. E a consequência disso é que são geradas inseguranças, são geradas temores, medos quanto ao futuro, quanto ao sustento, quanto à provisão dessa pessoa.
E isso é muito mal, porque vai trazer obsessões por estudo, por trabalho, vai trazer vícios em trabalho, o chamado burnout, síndrome de burnout, que tem acontecido tanto, também o estresse, e todas estas coisas podem advir de um coração ocupado demais pelos estudos e carreira. Também pela opinião dos outros. Quando nós colocamos o nosso coração na opinião dos outros, isto faz com que tudo nós façamos para agradar o outro e até mesmo abrir mão dos nossos conceitos e prostituir os nossos próprios valores para tentar nos encaixar em um determinado grupo, para tentar agradar determinadas pessoas. É possível que o ser humano até mesmo abra mão e prostitua seus valores, esqueça aquilo de bom que lhe foi ensinado para agradar ao outro e se encaixar a ele. Também podemos colocar os relacionamentos no lugar que pertence ao Senhor. E isso vai gerar carência, vai gerar frustrações, vai gerar insatisfações, vai gerar dependências emocionais indevidas, porque apenas o Senhor, ele pode ocupar este lugar e não um ser humano. Também nós podemos colocar o dinheiro neste lugar do nosso coração. E isso vai gerar avareza, mesquinharias, ranzinza, a pessoa vai se tornar ranzinza. Além disso, vai alimentar ambições. E a ambição, ela é sempre ruim para o ser humano. Ela nunca vai ser boa, como tem sido ensinado por aí no mundo. Que a ambição é algo bom porque vai te mover a galgar espaços, a galgar posições maiores. Mas isto não é bíblico. Vai gerar cobiças no coração, vai gerar invejas, vai gerar insensibilidade, porque quando a pessoa pensa apenas em dinheiro, ela não pensa mais no ser humano, nos seres humanos que estão à sua volta. Vai se tornar insensível, sem sentimentos, uma pessoa fria. E o poder, nós também podemos, o ser humano também pode querer colocar no lugar do coração. A ideia de conquistar poder, de conquistar posição, de conquistar status, fama, honra. E isso vai gerar uma ilusão de autonomia para o ser humano. Mas me diga só, pensa aí, qual é o ser humano nesta terra que é totalmente autônomo? Ninguém pode ser autônomo. Nós fomos criados para sermos relacionais, nos relacionar com o outro, precisar do outro e ajudar também o outro. Nós estamos sempre nesta troca. Foi o que o Senhor determinou para o homem. E isto, o poder vai gerar também a ideia de arrogância, de uma pessoa presunçosa, prepotente. Vai gerar corrupção no coração desta pessoa, porque ela vai se corromper para manter o poder. E vai gerar, por fim, porfias, intrigas, brigas e todo tipo de maldade, de assassinato até mesmo, por causa do poder. E aí eu quero deixar uma pergunta para você também. Você já deixou que o seu coração se inclinasse, se prostrasse diante de algum destes embaraços que eu tenho falado aqui? Você já se inclinou a algum destes embaraços? O seu coração já se inclinou? É por isso que o Senhor diz que precisamos estar orando e vigiando sem cessar, porque facilmente o nosso coração ele se desvia ao mal. Ele é tendencioso, infelizmente, ao mal. Mas quando nós temos a situação contrária, quando Deus ocupa o trono do nosso coração, então tudo muda, porque Ele coloca tudo no seu devido lugar. Isto é glorioso, glória seja dada ao Senhor. Primeiro, os estudos e a carreira que nós estávamos falando, quando Deus está no lugar correto, quando Ele é a prioridade do nosso coração, então você passa a entender que os estudos são sim importantes, mas que você nunca vai chegar a conhecer tudo. Nós somos extremamente limitados nesse sentido e devemos apenas nos contentar em saber o que nos convém saber. E que o Senhor, Ele continua sendo o nosso provedor. Ele provê tudo aquilo que nós necessitamos. Deus é o nosso sustentador. Gênesis 22, 14b, Abraão, ele vai receber uma provisão do Senhor. E ele vai chamar o monte em que ele está de o Senhor proverá.
E vai dizer que até hoje lá se chama: no monte do Senhor se proverá. Ficou este ditado: no monte do Senhor se proverá. Depois nós temos a opinião dos outros. Quando Deus está no lugar correto, no trono do nosso coração, a opinião dos outros não vai mais nos influenciar a abandonar os nossos valores e os nossos princípios. Porque você e eu saberemos quem nós somos no Senhor e não abriremos mais mão dos nossos valores para nos encaixar a qualquer grupo de seres humanos. Em Atos 5:29, Pedro e os apóstolos responderam àqueles que queriam corromper o seu coração, dizendo: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Para aqueles homens, eles tinham por certo que era mais importante obedecer ao Deus Todo-Poderoso que ocupava o trono do coração deles do que obedecer a homens, a seres humanos falhos. Depois, nós falamos dos relacionamentos. Quando Deus está no lugar correto em nosso coração, nós não sentimos carência, nós não nos sentimos dependentes emocionais de outra pessoa, pois saberemos que Ele é e sempre será conosco, nunca nos abandonará nem nos deixará, e que nós sempre seremos muito amados pelo Senhor nosso Deus. Então, este amor é bem maior do que qualquer amor que qualquer pessoa na face da terra pode te oferecer, pode me oferecer. E o Senhor te oferece este tremendo amor, este imensurável amor. O dinheiro também, quando nós temos o Senhor no nosso coração, no lugar correto, nós entendemos que o dinheiro é para ser usado como uma bênção que Deus entrega nas nossas mãos para que nós administremos nesta terra, como mordomos dele, para administrar os bens que ele nos concede cuidar enquanto estamos aqui. E não o contrário, nós não permitiremos que o dinheiro passe a nos usar como se fôssemos servos seus, como se fôssemos escravos do dinheiro, deixando que os nossos pensamentos e nossas atitudes sejam dominadas por esta ganância e esta cobiça. Porque lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, Paulo vai falar que porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por conta disso, por causa da cobiça, alguns se desviaram da fé. Olha só como o dinheiro pode muito bem desviar o ser humano, um homem, da fé em Deus, fazê-lo esquecer de Deus, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então as pessoas que passam a amar o dinheiro de maneira descontrolada se transpassam como se fosse uma faca, uma lança passada aqui contra o seu corpo, se transpassam de dores. Isto é terrível. Também, se colocarmos o poder no lugar do trono do nosso coração, isto será extremamente terrível. Mas quando o Senhor está no centro, nós entendemos que toda honra, toda glória, todo o poder, todo o domínio pertencem somente ao Deus único e todo-poderoso, o grande Eu Sou, somente a Ele e não aos homens. Esta glória Ele não aceita repartir com ninguém. Ao homem cabe se submeter aos desígnios daquele que é sobre tudo e sobre todos, o grande Eu Sou, o Senhor dos exércitos. E então você dará glória somente a Deus, porque Ele somente é digno de toda honra, poder e glória e exaltação, e não quererá assumir o poder que não pertence a homem algum. Para concluir, Jesus deseja ser o Rei e Senhor do seu coração, do seu intelecto e, consequentemente, do seu intelecto e de toda a sua vida por completo. Porque se a central de comando glorifica o Senhor, então todo o seu corpo também vai glorificá-lo. Amém?